assistindo. E aí eu queria aproveitar e falar, perguntar pra você qual conselho você daria pra alguém, pra algum fonoaudiólogo que estivesse começando hoje, pra ele se tornar um profissional tão capacitado quanto você, que tenha tantos anos de experiência. O que ele precisa fazer pra chegar onde você chegou? Vamos lá. Ver se eu consigo responder. Bom, primeiro, claro, né? Tem que fechar o ensino fundamental médio e cursar a faculdade de fonoaudiologia. E para criança, depende da área. Hoje está muito segmentada a área que você vai cursar. Muito nichado, né? Muito nichado. Inclusive no âmbito infantil, né? Então, tem profissionais que trabalham só com autismo, por exemplo, só com surdos, só com deficiência mental. Então, eu não trabalho com criança típica. Eu posso orientar, eu posso consultar, eu faço diagnóstico diferencial, porque muitas vezes chega para mim porque não fala, e aí eu olho. Mas para você ter vamos colocar assim, um nível de expertise bom, você precisa ter o que a gente chama de olhar clínico. Então, entendi. Ter uma visão ampla. Uma visão macro. Macro, exatamente. E saber ligar os pontos. Então, o ter trabalhado na audiologia, por exemplo, ele me dá um conhecimento muito amplo da parte auditiva da criança. Entendi. Posso dar um exemplo de um caso? Pode, claro. Uma vez veio uma criança para mim, a escola que encaminhou, porque não estava acompanhando, e eles precisariam de um laudo para colocar essa criança numa classe especial. Entendi. Certo? Ou seja, estava achando que a criança tinha problema mental. E eu vi, assim, aquela criança avaliando um esforço muito grande para entender o que estava acontecendo. Eu falei, tem algo errado. Aí eu encaminhei para um otorrino. E o que era? Era cera no ouvido. Só que aquela cera estava há muito tempo no ouvido. E a cera, o acúmulo de cera no ouvido, ele causa surdez. Ela é a gente chama de hipoacusia condutiva, mas diminui. Então, assim, por exemplo, você tapa o ouvido, isso diminui, não diminui? Sim. Teu som diminui consideravelmente. Diminui. Então, é um crescente. Como aquela cera estava ali acumulando cada dia ela... E cada vez mais. Vai acumulando mais. Então, o conduto, o ouvido médio o ouvido externo dessa criança estava realmente muito cheio de cera. Pra você ter uma ideia, o otorrino tirou um pouquinho de cera, mandou pingar um remedinho, voltou de novo, foram umas 2 ou 3 vezes para liberar aquele conduto, né? Então, para a criança ouvir bem. A criança voltou outra. Então, um caso que seria super prejudicial para a criança e para a família. Que em tese seria mais fácil simplesmente separar a criança e colocar ela em outra turma, Exato. Né? Então, assim, mas só aconteceu esse final feliz porque eu realmente estava atenta. Ele atendia ordem simples, mas ele não conseguia ordem complexa. O que é ordem simples? Me alcança o seu copo. Entendi. Agora, enche d'água e me alcança o copo. Ele encheria d'água, mas ele perde a segunda frase, a segunda ordem, né? E quanto mais complexa for, às vezes a gente, numa frase, dá 3, 4 comandos, isso. Então, ele não conseguia passar do primeiro. E numa tensão extrema, então não era falta de você esgotar todas as possibilidades antes de tomar uma medida mais drástica, né? Então, em função desse encaminhamento, e claro, eu oriento os pais, eu converso com a escola, eu faço todo um trabalho, não é só a criança, é todo o universo da criança. Tudo que rodeia a criança, né? Então, você está atento a outras questões. Então, a alimentação, com o sono, com tudo está interligado. Tudo pode interferir no caso, né? E nós somos um todo. Então, buscar conhecimento de outras áreas, mesmo que você não atue. E assim você melhor sabe encaminhar. Caso precise, quase não seja a sua área. Pedir avaliações, conversar com outros profissionais. Eu sempre troquei muito. Eu sempre trabalhei muito junto com um psicólogo, por exemplo. Às vezes eu queria que atendessem os pais, que na época era muito difícil. Talvez os pais precisem mais do que as crianças. Aí eu dizia, eu vou encaminhar a criança, mas eu não atendi uma parceira
psicóloga. E eu dizia, mas eu não atendo criança. Eu falei, mas eu não quero que você atenda a criança, eu quero que você pegue os pais. Mas eu consigo levar os pais através da criança. Da criança. Então, no fim, ela atendia, né? Mas a gente insiste um pouquinho. Depois de uma negociação. Exato. Tem a questão da arcada dentária, da respiração da criança que influencia na fala. É muita coisa que influencia, É muito né? detalhe, está tudo interligado. Né? Nossa, ao longo dos teus 30 anos, você já deve ter visto cada coisa diferente. Muita coisa. A gente poderia passar 5 podcasts falando só sobre os seus casos aí. E isso que você trouxe agora é uma questão muito interessante. Por que os pais, eles mais te procuram? Quais são os casos mais comuns que aparecem no consultório para você? Fala infantil, que a criança não fala ou fala errado. Hoje tem um movimento assim, de pais realmente interessados de procurar antes, só que tem aquele estigma de que a criança tem seu tempo de falar, sempre tem alguém na família que demorou de falar, e aí não, hoje mudou essa visão. Antes era até os 5 anos que se esperava, que é o período de desenvolvimento da fala infantil, ele encerra aos 5 anos. Ou seja, só te procurariam depois dos 5 anos? Dos 5. Entendi. Mas tem vários fatores. Que quando você aproveita esse período de desenvolvimento, a terapia ela é mais leve. Você só tem que ensinar para a criança a emitir aquele som, pronunciar aquele fonema. E como está em fase de desenvolvimento, esse fonema entra sozinho. Após os 5 anos, não. Você tem que ensinar a fazer essa parte e ajudá-lo a inserir esse som na fala. Então, quanto mais tempo passar, cada dia conta, porque a criança... Quanto que você fala por dia? Então, tem algumas palavras que são muito usadas no vocabulário, elas são mais difíceis de ser corrigidas. Palavras novas são mais fáceis, porque ela já começa correto, mas a outra já foi sedimentada. Então, você tem a fala infantil, tem problemas, muitos encaminhamento da escola. A parte de aprendizagem escolar também eu trabalhei muito tempo, bastante com isso, dificuldade de leitura, de escrita, caligrafia também eu trabalho. Trabalho com adulto também, o que é interessante, que é uma das coisas bem fáceis de trabalhar com adulto, que normalmente tudo com adulto é mais difícil. Mas é mais fácil trabalhar com adultos do que com crianças nesse sentido? Porque eu brinco assim que a gente desmonta a letra, né? Porque a gente começa com a letra bem bonita. Quem tem letra bonita, né? Uhum. Vamos lá. Minha letra é horrorosa. Aí vai escrevendo, só que aí quando você entra na faculdade, a tua letra começa a decair, porque você tem que escrever muito e muito rápido. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.